Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com imensa satisfação que eu vos apresento a nossa playlist NR20. Hoje iremos discorrer sobre o planejamento de respostas a emergências com inflamáveis. Esse é o nosso episódio de número 12. Sejam todos vocês bem-vindos. Galera, para início de conversa, planejamento de resposta a emergências com inflamáveis. Pessoal, pense comigo. Produtos classificados como inflamáveis e combustíveis possuem características que os tornam mais perigosos, sendo capazes de gerar grandes acidentes. Entre essas características, podemos citar o ponto de fulgor e combustão baixos, alto poder calorífico e alta toxicidade. Então, os produtos classificados como inflamáveis e combustíveis possuem essas características: ponto de fulgor, combustão baixos, alto poder calorífico e alta toxicidade. Ou seja, eu tenho o ponto de fulgor, que já é uma arma engatilhada, né? Então eu preciso de uma temperatura, eu preciso de uma ignição. Tudo isso já foi falado na videoaula de número 1. Ponto de fulgor, ponto de ignição, ponto de combustão. Observe que esses produtos, como fala aqui no texto, tem combustão baixa, ou seja, o baixo índice aí de nível de calor, esse material já pode entrar em combustão. Alto poder calorífico e alta toxicidade, ou seja, além do risco de explosão, de incêndio, eu tenho que ter também cuidado com a parte de tóxica. Eu posso ficar intoxicado com esse tipo de produto exalando no ar. Então, por isso que requer muitos cuidados. Aí que fala características que os tornam mais perigosos. Observe também que o empregador ele fica na responsabilidade de elaborar e implementar um plano de resposta a emergências que contemple as ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamento ou derramamentos de inflamáveis e líquido combustíveis, incêndio ou explosões. Galera, quando falo empregador, está dizendo que é o dono da empresa, o dono daquela instituição, ou grupo de pessoas que faz parte ali dos acionistas. Eles devem estar na incumbência de pagar para fazer os treinamentos dos funcionários. Ele está na incumbência de pagar para fazer aquele projeto, para elaborar aquele plano de emergência. Então, é o empregador que se responsabiliza por isso. Por quê? Porque é ele que é dono do produto. Automaticamente, ele é o dono do risco. Então, é ele que tem que arcar com os dispêndios de tal elaboração de projetos e medidas para evitar acidentes. E medidas de controle, EPI, EPC, dentre outros. Agora fica uma questão aí, uma pergunta que não quer calar. Qual o conteúdo de um plano de respostas à emergência? Minha galera, logo de cara, o que seria, esse plano de emergência e resposta? É um dos documentos que devem fazer parte do prontuário da instalação para o atendimento da norma. Observe também que podemos encontrar no mercado alguns sinônimos desse nosso plano de resposta. Ele pode receber o nome, por exemplo, de PAI, que é o plano de atendimento à emergência, ou simplesmente plano de emergência. Mas todos se propõem a atingir o mesmo objetivo. Sua elaboração deve estar de acordo com as normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão dessas normas, a gente vai adotar as medidas das normas internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes e considerando as características e a complexidade da instalação. Minha galera, cada instalação você tem que ter um plano específico personalizado para aquele cenário, tá bom? É por isso que no finalzinho aqui ele fala, bem como nas demais regulamentações pertinentes e considerando as características e complexidade daquela instalação, tá bom? Também é bom a gente saber sobre o plano de resposta e emergência, que ele deve conter a seguinte situação:
procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado. Para cada cenário, ou seja, basta naquela tecla. Cada ambiente eu vou ter um plano de emergência específico. Beleza? O fato da empresa tal ter um plano de emergência e a outra empresa Y precisar ter, não significa que eu vou ter o mesmo material Ctrl+C, Ctrl+V na de lá. Tem que ser um plano de emergência específico para aquela instalação. Observe que está na letra do procedimento. Olha só, plano de resposta à emergência deve conter procedimento de resposta à emergência para cada cenário contemplado. Ou seja, cada setor daquela instituição também eu vou ter um plano de emergência específico para aquele estabelecimento, para aquela localidade. Observe aqui, ó, cada cenário pode demandar recursos humanos e materiais diferentes. Tá vendo? Assim como protocolos de atendimento. Um incêndio em um tanque de álcool anidro, por exemplo, ele pode apresentar uma forma de atuação diferente em um tanque de óleo diesel. Lógico, minha galera. Logo, o que a gente vai fazer? Os procedimentos precisam ser específicos para cada uma das situações identificadas. Isso é importante, galera, porque não adianta você mover o céu e a terra para poder ter esse plano de emergência em mãos e ele ser equivocado, ser um plano de emergência que não atende àquela realidade. Isso é uma luta inglória. Então é preciso que tenhamos esse cuidado. Se você que está me ouvindo não é um projetista, mas é um funcionário, é bom também você ter isso em mente. Que naquele ambiente que você trabalha tem que ter um plano específico para aquela situação. Não necessariamente ao cômodo que você está, ao estabelecimento que você está, mas sim aquele produto que você está manipulando. É óleo diesel? É álcool anidro? Observe, é gasolina? Então, cada tipo de ambiente com produto inflamável, combustível ali, você tem que ter um tipo de procedimento para responder uma possível situação de emergência. Tá vendo? Olha só, cada cenário pode demandar recursos humanos e materiais diferentes. Recursos humanos é o quê? Pessoas. Materiais, já está falando. Materiais diferentes é o quê, galera? Recipientes, EPIs, EPCs, procedimentos, equipamentos para dar resposta em um princípio de incêndio, tá bom? E não fica por aí. O plano de resposta à emergência também ele deve conter um cronograma com metodologias e registros de realização de exercícios simulados. Observe que dentro desse contexto, dentro desse documento, né, que é chamado plano de resposta à emergência, eu tenho que ter um cronograma com as metodologias e registros das realizações de exercícios simulados, treinamentos, galera. Tem que estar documentado para que a fiscalização constate através de documentos que periodicamente naquele estabelecimento está ocorrendo ali procedimentos de realização de exercícios simulados. E dentro desse cronograma eu vou ter qual foi a metodologia utilizada e tudo isso vai estar registrado, tá bom? Aí claro que eu posso anexar fotos, né, reuniões, eu posso anexar lista aí dos funcionários, lista de presença com o nome dos funcionários e assinatura, também é uma medida. Agora é importante também evidenciar que se for evidenciada na análise de risco, cenários de emergência que possam atingir a circunvizinhança daquela empresa, daquela instituição, que pode estar ultrapassando os limites da instalação, o empregador ele deve incorporar no plano de emergência ações que visem a proteção da comunidade circunvizinha. Claro, galera, eu não posso negligenciar, eu não posso fazer de conta que a vizinhança não existe. Ela está lá e ela pode sim receber ali o efeito colateral de em uma determinada emergência, em uma determinada explosão ou um incêndio. O empregador ele tem que mover ações que visem a proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo um mecanismo de comunicação e alerta
Como, galera? Pode ser ali uma comunicação através de um alto-falante, em hora de uma emergência, já tem um funcionário ali para informar a vizinhança, para tendo tempo de evacuar a área. Eu posso ter um alerta sonoro, eu posso ter um alerta visual, ou tudo isso junto. Esse mecanismo de comunicação e alerta também ele pode se manifestar em forma de isolamento da área atingida e também de acionamento das autoridades públicas. Quem são? Corpo de bombeiro, polícia militar, se for o caso, para estar ali fazendo aquele suporte naquela determinada situação. Também ali, por exemplo, a defesa civil pode estar ali presente no local conforme for acionada, tá bom? Galera, exercícios simulados. Existem alguns pontos que devem ser observados, como por exemplo, realização durante o horário de trabalho. Galera, a bem da verdade, não só a NR20, mas todas as normas que falam de seguridade do trabalhador, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ela diz que o treinamento tem que ser durante o horário de trabalho, não é final de semana, não é no feriado, nem no domingo, tá bom? A realização dos treinamentos, ele deve ser ali durante o horário de trabalho, com periodicidade, no mínimo, anual. Observe, quando eu estou falando de treinamento de NR10, quando eu falo treinamento de NR35, a gente está falando de um curso que é válido por 2 anos. Só que o contexto que eu estou trabalhando é um contexto ultra perigoso. Ultra perigoso. E observe que eu não posso ter um intervalo de tempo muito grande sobre um simulado. A gente está falando de simulado. Eu tenho que simular uma situação de emergência. Então, esse simulado ele tem que ocorrer no mínimo anualmente, podendo ser reduzida em função das falhas detectadas ou, se assim, recomendar a análise de risco, ou seja, no mínimo 1 ano. Então, eu vou fazer de 6 em 6 meses, melhor ainda, tá bom? E não para por aí. Observe que dentro desse procedimento eu tenho que ter também o envolvimento dos trabalhadores da instalação, que deve retratar o mais fielmente possível a rotina de trabalho. Pessoal, claro, o foco do meu treinamento é o próprio trabalhador, porque é ele que vai evitar. Observe que o bombeiro vai aparecer quando o problema já estiver instalado. Observe que a defesa civil vai aparecer quando o problema já for manifesto. Então, quem tem que estar de fato envolvido nesses simulados é o próprio trabalhador da instalação. E eles devem retratar ali, naquele procedimento, o mais fiel possível à rotina de trabalho. Ou seja, dentro do simulado, eu vou estar simulando também uma rotina normal de trabalho. E aí surgiu uma emergência. Isso aí vai estar a cabo do treinador, da pessoa que está responsável pelos treinamentos. Então, dentro do processo normal, uma simulação de serviço normal, estourou lá uma bomba, né, e vazou lá um gás, vazou lá um líquido, combustível. O trabalhador estava conversando, distraiu, né, déficit de atenção, gerou um acidente. Qual o procedimento? Vamos ligar esse alerta sonoro, vamos chamar a vizinhança também para acompanhar esse procedimento, para eles também ficar atentos, tá bom? É importante. Observe também que estabelecimentos de critério para avaliação dos exercícios simulados, estabelecer critérios. Quais são os critérios que vai ser utilizado para fazer a avaliação dos exercícios? Então, observe que esses pontos eles devem ser observados dentro do exercício simulado. E não para por aí. Divulgação dos resultados dos exercícios simulados para todos os trabalhadores envolvidos no cenário de emergência. Qual foi o resultado desses critérios que foram levantados ali para fazer a avaliação dos exercícios? Então a gente vai divulgar agora aí o resultado para todos os trabalhadores envolvidos naquele cenário. Tá bom? Fica aí a dica da SegVita para vocês. Equipe de resposta e emergência. A equipe que atuará na resposta à emergência deve ser submetida a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar.
conforme estabelece a NR7, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Minha galera, o tipo de exame que aquele trabalhador daquele determinado estabelecimento vai sofrer, quem vai determinar é o médico do trabalho, que, diga-se de passagem, ele é o coordenador da NR7. Tá bom? A função do técnico em segurança é coletar as informações no chão de fábrica. Ó, aquele trabalhador ele manipula álcool anidro, aquele outro manipula no setor óleo diesel, aquele ali é um gás. Então o médico, sabendo dessas informações, vai levantar ali alguns exames específicos para cada estabelecimento. Tá bom? É por isso que fala exames específicos que vão estar lá listados na norma NR7, mas esses exames quem vai ditar, quem vai dizer é o médico do trabalho, beleza? Incluindo os fatores de riscos psicossociais. O que seria um fator psicossocial, galera? Vamos dar um exemplo aqui rápido, né? Digamos que o cara trabalha na função e o salário dele está atrasado, né? O salário tem 3 meses ou 2 meses que ele não recebe os proventos dele. Galera, quando o salário atrasa um dia, não se pensa em outra coisa senão no salário atrasado. Imagine 2 meses. Então a cabeça desse cara não vai estar no serviço. Eu estou falando dessa situação, mas eu posso falar, por exemplo, assédio moral dentro da empresa. Além de ser assédio moral, também pode se enquadrar como fatores psicossociais. O cara saiu de casa, deixou o filho com ali 40 graus de febre. O cara saiu de casa, a mãe dele está internada em estado grave. Fatores psicossociais. A cabeça desse cara não vai estar boa. Ah, Tom, mas o problema, o cara tem que deixar da porta da empresa para fora. Me engane que eu gosto. Não tem como você jogar sua memória fora. O cara vai pensar, ele vai ter déficit de atenção e o acidente pode acontecer. Fatores psicossociais. Então, dentro desses exames, não é só ficar olhando a parte orgânica em si, mas também olhar a parte de fatores psicossociais. Então, quem vai analisar isso não é o técnico em segurança. Quem vai fazer esse exame, esse levantamento, não é o técnico em segurança por si só. Sempre ali com o respaldo do médico do trabalho, com a emissão dos respectivos atestados de saúde ocupacional. Então, de acordo com os exames forem saindo, vai ser lavrado ali o atestado, né, de saúde ocupacional. Aí vai estar lá apto ou inapto. Quem vai determinar isso também é o médico do trabalho. Minha galera, além da ABNT, né, 15219, que trata de plano de emergência, outra norma que deve ser consultada para uma boa elaboração e implementação e execução do plano de resposta à emergência é a ABNT NBR 14276, que versa sobre brigada de incêndio e emergência. E aí um fator importante, a nossa brigada de incêndio. Galera, essa ABNT, né, a 14276, ela orienta alguns critérios mínimos para candidatos à brigada de incêndio, tais como ter mais de 18 anos de idade, ser alfabetizado, possuir bom conhecimento das instalações da planta e participar e ser aprovado no treinamento de brigada. Olha só a importância da brigada de incêndio. Galera, não menospreze a brigada de incêndio. A brigada de incêndio, ela chega a ser até, vamos dizer assim, em certo nível, até mais importante e emergente que o próprio bombeiro. Por quê, galera? O bombeiro que vem de lá para cá, ele não conhece as instalações daquela organização, daquele estabelecimento. O bombeiro que vem de lá para cá, ele ainda precisa se situar na situação. Observe, tem uma situação ali de adrenalina lá em cima, na estratosfera, todo mundo agoniado. A brigada de incêndio tem que manter a paciência, a concentração no serviço e trazer informações pertinentes para o pessoal do corpo de bombeiro, se não até acompanhar eles lá dentro daquela organização. Por quê? Porque ele possui conhecimento das instalações da planta.
E o bombeiro não conhece. Como é que eu vou combater bem um incêndio, vamos dizer assim, se eu não conheço para onde eu vou entrar? Mas a brigada de incêndio conhece. Olha a importância da brigada de incêndio. Observe que enquanto o bombeiro está vindo, a brigada de incêndio já está lá, já sabe o que vai fazer, já sabe onde é a área de evacuação e tudo mais. Então não menospreze, é muito importante. Só um tolo acha que a brigada de incêndio não é importante. Ela não é importante, ela é fundamental dentro de uma organização, principalmente desse nível aí de risco, tá bom? E não para por aí. A NR20 ainda orienta que a participação do trabalhador nas equipes de resposta à emergência é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine. Então observe o que esse trecho da NR20 diz. Ó galera, você que vai ajudar ali em uma resposta de emergência, você é funcionário, você não vai cobrar hora extra, ficar cobrando isso daí, porque isso aí é uma postura voluntária. Salvo se você é um funcionário da brigada de incêndio, você recebe para isso, aí sim você tem seus direitos. Então fique atento. Você que vai dar um respaldo, um apoio lá naquela emergência, naquela situação, é voluntário, tá bom? Vamos lá. Minha galera, trazendo o processo aqui de conclusão desse nosso debate, fica aí a dica da SegVita. Apesar de ser um prevencionista, a possibilidade da ocorrência de acidentes em áreas operacionais de inflamáveis e líquidos combustíveis está presente. Observe, por mais, galera, que tenhamos uma visão prevencionista, uma visão ali de segurança, existe a possibilidade da ocorrência de acidentes. Beleza? Isso não significa que a segurança não está sendo feita. Tá bom? E não fica por aí. O cuidado, minha galera, para que não haja perda da contenção dos equipamentos em unidades é fundamental. Exatamente por isso que o plano de resposta à emergência pode ser construído em conjunto com o plano de prevenção e controle de vazamento, derramamentos, incêndio, explosões e emissões ali fugitivas de uma determinada instalação. Observe que o plano de resposta à emergência, ele é como se fosse ali, vamos dizer assim, modular. Ele aceita, anexado nele, todos esses tipos de planos também que estão lá concorrentes a eles, tá bom? O empregador, ele deve, desse modo, criar meios para que ambos os planos possam ser elaborados, implantados e executados, tanto a prevenção de acidentes, que possam gerar ali perdas humanas e de patrimônio, quanto também para o meio ambiente, continuidade operacional e imagem da empresa. Claro, nenhum empregador quer ver a sua empresa vinculada a mortes em série por um acidente que poderia ser evitado, ou por um acidente que poderia ser contornado com êxito, tá bom? Nenhum empregador quer. Então fica essa dica aí da nossa conclusão. Eu vou ficando por aqui. É o oferecimento da SegVita, implacavelmente em busca de segurança, trazendo informações de qualidade e fidedigna para você que nos ouve aí. Deixa o seu comentário, né? Compartilha esse material, deixa o like aí, bota um comentário aí, uma sugestão de vídeo, um elogio, né? A gente está aberto a isso aí também, beleza? Na próxima videoaula, no episódio de número 13, estarei trazendo para vocês noções básicas de segurança do processo de instalação. E aí, galera, a gente vai estar encerrando na videoaula de número 13 a nossa playlist NR20, tá bom? Sempre com oferecimento dela, SegVita, segurança, vida e trabalho.